Muito bem, vamos iniciar então a nossa sessão de número 2. E surge essa questão, né? Como que a gente definiria alguém inteligente segundo os nossos paradigmas, né? Certo? Segundo os nossos paradigmas. Lembre-se que paradigma é o nosso padrão de pensamento. Então, a maneira como enxergamos alguém inteligente é sempre baseado no modelo mental, certo? Então, na seção 2, a gente precisa como que adquirir um conhecimento para que a gente possa aumentar a nossa visão sobre essa questão de inteligência, quebrando paradigmas, né? Então, por exemplo, como que você definiria alguém inteligente? Talvez a gente pensaria numa pessoa assim, né? Um óculos, né? Uma lousa, né? Cheia de fórmulas, tal. Então, talvez um físico teórico, alguma coisa assim. Talvez até na imagem de uma moça, talvez até a imagem de Einstein aqui, né? Tudo aquele cabeludão. Então, essa imagem, esse é o padrão de pensamento que a gente tem de alguém que é inteligente. Só que esse tipo de inteligência, ela é classificada como alguém que tem um nível de QI muito alto, que é o coeficiente de inteligência, né? Aquele capaz de realizar cálculos, tal, né? E tem também o coeficiente de adversidade, que a gente vai ver, e o coeficiente emocional. Esse aqui são apenas alguns dos coeficientes que a gente pode analisar o nível de inteligência de alguém. Então, por exemplo, né, o QI, que pode se classificar aqui como coeficiente de inteligência, talvez são as suas realizações acadêmicas, né? Talvez um mestre, um doutor, tal, né? Da área onde ele atua. Tudo bem, a pessoa inteligente mas entenda o seguinte: não basta a pessoa compreender a teoria da física, por exemplo, e não saber resolver problemas da sua vida particular, né? Entendeu? Tem um nível de inteligência aí, né? Não adianta nada a pessoa saber fazer cálculos, dominar a engenharia, a medicina e ter dificuldade na relação com as pessoas. Não sabe controlar suas emoções e tal, né? Tem a questão também do coeficiente de adversidades. Então, a palavra que surge aqui é resiliência. A pessoa persiste nos seus objetivos, focado, apesar dos problemas, apesar dos desafios. Então, tudo isso daqui são coeficientes que são resultantes de uma análise do indivíduo, né? Então, os profissionais do RH, né, dependendo do cargo onde se exige uma análise profunda do profissional, do candidato para preencher aquela vaga, aí se a pessoa recebe, né, uma classificação alta, de acordo com os padrões ali da análise, a pessoa é contratada, né? Diferentemente de outro que talvez seja muito inteligente, mas não sabe lidar com pessoas, entendeu? E principalmente quando uma pessoa desse tipo aqui, ele for, por exemplo, líder de uma pesquisa que vai envolver, né, vários cientistas junto com ele, por exemplo, um exemplo, né? Então, imagine só, ele não tem só que entender de cálculo, ele tem que entender de pessoas, né? Então, isso que é a grande questão. Então, entenda uma coisa: para que a gente possa ser considerado alguém inteligente, não é só saber fazer conta, não é só saber a tabuada, decor,
Não é só dominar a técnica que você trabalha, né, que você exerce na sua profissão, né? É muito mais do que isso. Então o nosso padrão de pensamento, ele precisa mudar, né? Inclusive, a gente precisa compreender que o pessoal do RH já mudou faz tempo, né? E às vezes a gente, com o nosso paradigma lá atrasado, a gente não atende às necessidades do mercado de trabalho com relação à análise que é feita pelos profissionais do RH. Entendeu? Então, não que a gente precise ter realizações acadêmicas, né? Como um físico teórico, que a gente consiga vencer todos os desafios da vida e da vida profissional, pessoal e profissional, que a gente consiga controlar 100% das nossas emoções. Isso não existe. O que existe são avaliações, né? E que são feitos relatórios, que são analisados cada um desses requisitos aqui, desses coeficientes, para poder tirar aqui uma nota, né? Vai tirar um X aqui de um profissional, né? E uma nota Y de um segundo, né? De um terceiro, de um quarto, de um quinto candidato. Aquele que tiver um índice maior, né, teoricamente seria o mais adequado para ser líder de outras pessoas também que são extremamente inteligentes, né? Mas que para ser um líder vai exigir um pouquinho mais da pessoa, tá certo? Então, entenda uma coisa, não é só a questão da liderança, né? Pare para pensar um pouquinho também, quebre um pouquinho o seu paradigma nessa questão. A liderança é em todos os sentidos da vida, não é só quando você lidera pessoas no meio do trabalho, né? Todos nós somos líderes, né? Mãe, pai, né? Todos nós temos um nível de liderança, né? Nós influenciamos pessoas, né? E a partir do momento que isso acontece, se a gente for ser entrevistado por um trabalho e tal, este nível de liderança ele vai ficar exposto, entendeu? Através do quê? Através de análise, né? Que o pessoal dos recursos humanos faz, tá bom? Então esse é o ponto em questão. Esse é o primeiro, né, dos objetivos aí que a gente queria como que alcançar, né? Junto com você, né? Para que a gente possa progredir nessa questão, tá bom? Aí vamos lá partir para a sessão de número 3 do nosso treinamento, do nosso curso.